Você sabe o que é TDAH? A grande maioria das pessoas que trabalham com saúde mental não apenas ouviu falar, como já viu e já, com certeza, já consultou pessoas que tenham TDAH. Você achou que eu ia por outro lado, né? Não, aqui é um canal sério. Já consultou pessoas com TDAH e, infelizmente, não chegou a esse diagnóstico e, portanto, não tratou seu paciente direito. Portanto, segue comigo que eu vou te explicar o que é TDAH, especialmente nos adultos. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é o melhor nome que a gente poderia encontrar para essa síndrome. Por quê? Porque a palavra transtorno eu não acho que seja ideal. Mas tudo bem, vamos aceitar a palavra transtorno. Déficit de atenção não é preciso, porque não é uma falta absoluta, uma redução global do nível de atenção, o que a gente encontra em nós que temos TDAH, mas sim uma dificuldade maior de manter o foco da atenção naquilo que não traz feedback imediato, ou seja, que não é super interessante, nem é urgente e nem tem alguém ali o tempo todo interagindo, ou que seja pelo computador, o tempo todo dando um parecer sobre se estamos indo bem ou não, sobre o que está acontecendo. E principalmente, a dificuldade de manter a atenção é muito facilmente percebida nas crianças e mais dificilmente nos adultos. Vou explicar. Além disso, tem a palavra hiperatividade. E hiperatividade também é muito comum nas crianças, mas muito menos comum nos adultos. O que a gente vê nos adultos e que se destaca muito mais do que a dificuldade de manter o foco da atenção ou de alguma inquietação ou hiperatividade é a impulsividade. A impulsividade, essa sim, é uma grande marca do TDAH nos adultos. E ela vai se manifestar pela dificuldade em deixar de reagir imediatamente aos estímulos, ou a tendência a reagir imediatamente aos estímulos. Ou seja, quando algo desperta um estímulo emocional na gente, quando algo traz uma emoção na gente e temos TDAH, a gente não consegue parar e pensar, racionalizar para modular essa emoção que a gente vai expressar, para controlar um pouquinho essa reação emocional e a gente despeja toda a emoção de uma vez. Algumas pessoas são mais emocionais, outras menos. Uma outra coisa da impulsividade é que você pede ao seu marido para na volta do trabalho passar na padaria e trazer pão, leite, manteiga e presunto. E ele traz pão, leite, manteiga, sorvete, um bolo de chocolate, 2 coxinhas e não traz o presunto. Por quê? Porque ele, em primeiro lugar, não conseguiu manter o foco naquela sua lista toda enquanto você estava falando para ele, porque impulsivamente o cérebro dele começou a pensar em outras coisas no momento em que ele estava ouvindo aquela lista. Segundo, porque quando ele chegou na padaria para se lembrar disso tudo, ele se lembrou das coisas que ele viu com mais facilidade, mas o presunto que ele acabou não vendo com tanta facilidade, ele não conseguiu buscar na memória, porque ele justamente impulsivamente pensou em outra coisa enquanto você falava sobre presunto e ele, portanto, não guardou aquilo muito bem. Agora, o sorvete, por que veio o sorvete? Porque ele bateu o olho, viu e quis comprar. A coxinha e as outras coisas da mesma forma. Então, impulsivamente compramos coisas que não precisamos ou que não estavam na nossa lista e impulsivamente esquecemos de outras coisas que precisamos ou que estavam na nossa lista. Quer ver mais um exemplo de coisas que a gente faz na impulsividade? Você chega para o seu namorado, para o seu marido, para o seu companheiro, para quem quer que seja, no caso de uma mulher, e pergunta: amor, me fala uma coisa aqui, esse vestido tá me engordando? E aí você responde: um pouquinho só, eu acho. Resposta errada. A única resposta para essa pergunta é: claro que não, amor. Que alguma roupa ia conseguir te engordar? Você tá tão bem, você tá tão magra, nenhuma roupa te engorda. Essa é a resposta que garante que a noite prosseguirá sem maiores atropelos. Agora, a resposta só um pouquinho garante que a noite não prosseguirá daqui adiante. E você sabia qual era a resposta certa? Não a resposta sincera, a resposta que iria trazer o resultado desejado. Mas você, mais uma vez, foi super sincero e disse aquilo que gostaria de dizer sem pensar.
Assim como a gente fala sem pensar, a gente, quando percebe, já comprou, já vendeu, já brigou, já fez amizade, já topou fazer o negócio, já desfez o negócio, já agiu antes de pensar. E isso é o que vai trazer a maior parte dos problemas nos adultos. Por quê? Quando a gente era criança, prestar atenção na aula era muito mais importante. Manter o foco naquele exercício que exigia copiar um texto do livro ou do quadro da professora era muito complicado e todo mundo percebia. A gente perdia os objetos, perdia lápis, perdia borracha, perdia o livro de matemática, perdia o caderno. Eu muitas vezes entrei para a escola e deixei a mochila na Kombi. Lembra daquela época que a gente ia de Kombi para a escola? Pois é. Quantas vezes o motorista não gritava: "Ô João, você não tá esquecendo nada não?" E eu virava feliz e gritava: "Não, tá tudo aqui. E sua mochila?" Nossa, e a mochila? Entrando pro colégio sem a mochila, né? Calça uma meia, não calça outra. Essas coisas que são um pouco parte da impulsividade e que vão afetar diretamente na atenção, a gente percebe como sendo um problema da atenção na infância. Porém, essa atenção focada nessas coisas, a gente simplesmente encontra um trabalho que não exige ela e não sofre tanto por não conseguir manter essa atenção focada. Agora, a impulsividade continua sendo um problema, porque, como você já viu, vai ser difícil manter as finanças em dia, manter as contas em dia, porque compra o que não deve, pensa sempre no presente antes de pensar no futuro. Problemas no relacionamento são muito comuns. A instabilidade nos relacionamentos é algo que acontece com muita frequência. Aliás, o que é muito comum com o TDAH em relacionamentos é se apaixonar perdidamente à primeira vista e algum tempo depois olhar de novo para aquela pessoa e pensar: agora o que é que eu vou dizer para justificar todas aquelas promessas de amor que eu fiz e que não representam mais nada para mim? Porque da mesma forma que a pessoa empolga muito fácil, desempolga muito fácil. Essa impulsividade faz a gente não conseguir planejar as coisas. Fazer uma viagem depende de você marcar as férias, comprar passagens, alugar o hotel, ver as atrações turísticas, se for o caso, reservar vaga e tudo mais, comprar aquele bilhete para entrar no museu sem fila ou qualquer coisa assim. E aí, o marido promete para a mulher que vai levar ela para viajar no final do ano e o final do ano chega, ele não marcou as férias, ele não comprou a passagem, ele não reservou o hotel, não vai ter mais a viagem. Por quê? Porque para fazer a viagem era preciso programar com antecedência e fazer hoje coisas que vão trazer uma resposta daqui a algumas semanas, alguns meses, na data da viagem. E a gente, por ser impulsivo, tem dificuldade para fazer isso. E o que o TDAH faz muitas vezes? Diz: eu gosto de viajar livre. Eu compro a passagem de ida e de volta e chegando lá eu resolvo todas as coisas. Eu sei que é bom, eu faço assim também. O problema é que muitas vezes dá errado. O problema é que muitas vezes não tem o hotel na cidade que você precisa ficar naquela noite que você precisa ficar e agora você tá ao relento num país estranho. O problema é que muitas vezes as coisas mudam de preço e muitas vezes, como eu disse, tem que fazer. Se você não marca as férias, como é que você vai viajar? Outro funcionário foi lá e pegou férias no dia que você queria, agora você não vai mais. Então todos esses problemas são comuns no TDAH adulto. Nós temos problemas para dirigir e eu identifico basicamente 2 padrões de direção. As pessoas que gostam muito de dirigir, andam bastante rápido e nem sempre reconhecem isso, não têm paciência com o trânsito parado e acham que são grandes motoristas, que dirigem muito bem. E normalmente dirigem bem, só que se arriscam demais porque são impulsivos, não preveem a situação de dificuldade à frente. E existe o outro padrão, mais desatento um pouco, que não consegue ter o hiperfoco no trânsito, que tem o carro todo amassado, não gosta de dirigir, evita a qualquer custo e mesmo dirigindo devagar, olha para os lados, se distrai e toda hora tem uma batidinha. O TDAH vai causar problemas em função dessa impulsividade, a gente não conseguir manter o foco, porque o cérebro vai automaticamente para o lugar que ele quer em várias áreas diferentes da vida. Compulsão alimentar é a mesma coisa da questão das compras. A gente sai, não quer comer determinados alimentos, mas quando vê, já está comendo. Ou ainda se promete que vai comer só um pouquinho e quando vê, acabou, já comeu tudo.
problemas com finanças, com o controle financeiro, gastos excessivos, compras feitas compulsivamente, alimentar-se compulsivamente e outros problemas com questões relacionadas à atividade sexual compulsiva ou em que a gente não mede os riscos tão bem assim, gosto por coisas que trazem mais adrenalina, mais intensidade, problemas para manter a estabilidade dos relacionamentos, para manter a estabilidade do trabalho, questões relacionadas a essa também instabilidade emocional e crises de ciúme, crises muito intensas emocionais por vários motivos diferentes, o que a gente chama de pavio curto, né? A resposta ela é imediata diante do estímulo e ela é desproporcional, porque ela não foi modulada pela consciência, ela vem do inconsciente. E muitas vezes essa impulsividade não é percebida porque a gente tende a chamar de impulsividade o comportamento mais externalizante, né? A pessoa que faz barraco é impulsiva, não conteve as suas emoções e fez barraco. Mas a pessoa que fica remoendo na sua cabeça milhares de respostas que deveria dar ou que poderia ter dado diante daquela situação de estresse e, ao contrário disso, ela se calou, se ensimesmou e ficou ali guardando aquelas coisas e não conseguiu responder, ela impulsivamente se retraiu, ela impulsivamente deixou de responder e muitas vezes ficou pensando, eu deveria ter falado isso e aquilo outro, não devo aceitar essa situação porque fica me humilhando e tudo mais, eu não tenho coragem de fazer nada, eu sou frouxo, eu sou covarde, eu sou muito fraco. E não é nada disso, é que você não consegue racionalizar e fazer a sua mente encontrar uma resposta melhor do que aquela resposta automática que já estava ali pré-preparada para ser lançada num momento qualquer em que algum estímulo semelhante a outros que você já recebeu no passado viesse. E ele veio e a resposta aconteceu. Portanto, isso é o que vai trazer boa parte dos prejuízos do TDAH nos adultos. Não é que a desatenção ou a dificuldade de manter o foco da atenção em determinadas tarefas não traga. Mas, como eu já disse, a gente tende a evitar situações que vão exigir atenção demais e, enquanto adultos, normalmente podemos com um pouco mais de liberdade. A hiperatividade motora é muito comum nas crianças, mas ao longo da adolescência ela diminui mesmo. E ali por volta dos 20 anos é muito difícil ver uma pessoa que é hiperativa no sentido motor, né, que se mexe demais. O que fica é uma sensação subjetiva de inquietação. Mas a impulsividade, essa nos acompanha por toda a vida. E a mesma impulsividade que muitas vezes nós chamamos de ansiedade. Por quê? Porque você teve a notícia de que tem uma festa daqui a um mês e você quer muito ir para essa festa, você não consegue pensar em outra coisa, você já ficou feliz, já ficou empolgada porque você só pensa nisso e fala, estou ansiosa por causa da festa. Não, você não está ansiosa, você é impulsiva, você quer responder a esse estímulo imediatamente, só que não há resposta razoável que possa ser dada imediatamente, a resposta só pode ser dada no dia da festa em que você vai se arrumar e vai para a festa. E, portanto, você chama de ansiedade, mas tem um nome melhor, que é o nome de impulsividade. E sintomas depressivos, sintomas sugestivos de transtornos obsessivos compulsivos, e vários tipos de compulsões, abuso de drogas, problemas para direção de veículo, problema para manter um emprego, para se manter na faculdade, para concluir aquilo que a gente começou, tudo isso é muito típico do TDAH em adultos. Bom, e como diferenciar isso dos outros transtornos psiquiátricos? Há uma característica que ajuda muito nessa distinção, e essa característica é o fato de que a maioria dos transtornos psiquiátricos, como o transtorno bipolar ou a depressão, por exemplo, são transtornos episódicos. A pessoa, ela é normal, entre aspas, ela tem a sua própria personalidade, o seu próprio jeito de agir, às vezes mais extrovertido, às vezes mais introvertido, às vezes mais impulsivo, às vezes menos impulsivo, às vezes mais alegre, outras mais triste, mas é o jeito normal daquela pessoa e em determinadas situações na vida, em determinados episódios ao longo da vida, ela apresenta um humor muito diferente, um comportamento muito diferente, que não é o comportamento próprio da pessoa, mas sim o comportamento da doença. Enquanto no TDAH, não. Quem tem TDAH sempre foi assim, sempre foi retraído e calado e quieto
e parece que está ressabiado, nunca discute com ninguém, porque impulsivamente se tranca diante dessas situações de estresse, ou sempre foi super extrovertido, super conversado, super sincero, super pra fora, porque é assim, ou sempre foi super irritável e fica nervoso por qualquer coisa e briga e arma barraco e tal por qualquer coisa, chora, tem reações emocionais muito intensas por qualquer coisa, mas sempre foi assim. Guardando as diferenças que vão acontecer ao longo da nossa vida, ao longo do desenvolvimento, pelo desenvolvimento normal do nosso sistema nervoso central e também em resposta às experiências que a gente teve, mas a gente mantém um padrão relativamente estável de alterações relacionadas à atenção e impulsividade, e aí a hiperatividade pode ser um sinal dessa impulsividade, mas ela sempre está presente, certo? Bom, resumindo o TDAH nos adultos, é isso. Se você quer saber mais sobre esse assunto, siga o nosso canal. Se você não está seguindo o nosso canal ainda, tá esperando o quê? Siga o nosso canal. Você quer ser avisado que os vídeos foram publicados? Você não quer perder os próximos vídeos? Clica no sininho que o YouTube te avisa. A gente que tem TDAH tem que fazer essas coisas. Pra que ter que lembrar que vai ter uma coisa que eu quero ver? Clica lá que o YouTube te avisa. E se gostou do vídeo, dá um like, pra gente ajuda muito, é muito importante. Tem dúvidas? Deixa as dúvidas no comentário. Se a gente não responder no seu comentário, é porque nós vamos fazer um vídeo sobre isso em breve, no futuro, para responder as suas dúvidas, dando maiores informações, com mais clareza, de um jeito mais bem explicadinho. Certo? Então por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.